Então, sejam bem-vindos ao nosso estudo Vida Cristã. Estamos no nosso módulo 2, módulo Relacionamentos, falando sobre família. Então, nós já abordamos uma palavra, o que se refere ao relacionamento concernente às esposas, aos maridos. Na nosso último vídeo, nós falamos sobre algumas situações de casamento, não é? Pincelamos alguns assuntos importantes acerca de casamento e agora nós vamos partir para a nossa aula 5, relacionamento em relação no que concerne aos filhos, ao procedimento dos filhos. Como que um filho deve proceder aos olhos da palavra de Deus, segundo a orientação do Senhor. E como a gente tem feito, a gente tem partido de Efésios. Então vamos a Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Versos 1 e 2 e 3. Diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, a gente começa partindo de Efésios, o apóstolo Paulo abordando assuntos familiares, começa com o casal, prioridade o casal, e agora nós estamos iniciando a questão de pais e filhos. E ele, como nós já abordamos em estudo anterior, ele começa falando aos filhos e não aos pais, e eu já expliquei isso, por uma questão de hierarquia. Ele começa com aquele que precisa se sujeitar para depois conversar com aquele que é o líder daquele relacionamento, daquele processo. Não é verdade? Até numa amizade você percebe que existe alguém que se desponta, não é? Alguém que acaba assumindo um papel de liderança. Só que na Bíblia Sagrada, isso não depende de uma virtude simplesmente ou da pessoa se despontar para ser líder. Existe há uma coisa estabelecida, há uma ordem estabelecida, há uma hierarquia estabelecida. Então, a gente percebe que o Senhor começa, através da vida de Paulo, conversando com aqueles que precisam se sujeitar à autoridade. Mais para frente, no mesmo livro de Efésios, a gente percebe que ele vai conversar com servos e senhores. E da mesma maneira, ele começa com servos e depois ele conversa com os senhores, para deixar isso muito bem estabelecido, tá? Então, esse primeiro texto, a gente poderia grifar aí o compromisso dos filhos em serem obedientes aos pais, e no verso 2, há também uma palavra importante que diz: honra a teu pai e a tua mãe. Beleza? Vamos a Colossenses capítulo 3 também. Verso de número 20, que diz assim: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então, Colossenses vem também o apóstolo Paulo falando
a uma outra igreja, uma outra localidade, acerca do papel do filho dentro do relacionamento familiar. Então ele está estabelecendo, deixando bem cristalino o papel de cada um para funcionar bem. Esposa tem o seu papel, o seu compromisso, o homem e agora os filhos. Já fica aí bastante entendido para nós que a palavra-chave do ensino apostólico, do ensino paulino, para os filhos, está centrado na questão, no compromisso da obediência. Em Efésios, ele dá uma explicação ou uma causa a esta obediência, ele diz que isto é justo, e agora, aos Colossenses, ele diz que isto é agradável ao Senhor. Então, nós estamos diante de um papel que o filho precisa ter, a filha, para com os pais, para com o seu relacionamento com os seus pais. E esse relacionamento precisa ser de obediência. E essa obediência, como dizem em Efésios, é algo justo, é algo correto a se fazer, e aos Colossenses diz que isto é agradável a Deus. Ou seja, o filho que não obedece a seus pais, ele é injusto, ele está cometendo uma injustiça. Ele está errando no seu procedimento, no seu relacionamento. E ele está desagradando a Deus. O filho que desobedece, ou quando desobedece a seus pais, ele está desagradando a Deus. Vale a pena a gente abrir um parênteses para repetir aquilo que temos dito já em estudos anteriores, que nós estamos tratando de algo sagrado que é a família, de algo importantíssimo, de algo singular, especial na nossa vida. Nós não estamos falando de um assunto trivial, nós estamos falando dos assuntos mais temáticos, principais da vida cristã, da Bíblia Sagrada. Então, quando a gente está falando que o filho tem que obedecer ao seu pai, que o marido tem que amar a sua esposa, que a esposa precisa se sujeitar ao marido, nós estamos tocando em princípios importantíssimos para a nossa fé cristã. Nós estamos abordando algo que é vital para a manutenção da vontade de Deus na vida do indivíduo, na vida da família, na vida da igreja e na sociedade. Então, é da maior gravidade quando um filho é desobediente ao seu pai. Ele está sendo injusto, está cometendo um erro, algo desagradável a Deus. E como nós vamos ver à frente, é algo muito grave do ponto de vista da lei divina. Nós vamos observar isso mais para frente em alguns textos. Mas, a princípio, fica claro para a gente, assim como nós vimos a palavra sujeição sendo trazida para o contexto das esposas, a gente viu a palavra amor sendo trazido, a palavra amor sendo trazida para o contexto dos esposos, agora a gente vê a palavra obediência sendo trazida para o contexto dos filhos. É importante fazer uma distinção que a palavra obediência é diferente
da palavra sujeição. É interessante a gente destacar isso, porque a relação que o homem tem para com a mulher é diferente daquela que os pais têm para com os filhos. A relação que a esposa tem para com o seu líder é de sujeição, mas a relação que o filho tem para com os seus pais é de obediência. Há uma diferença. Então, sujeição é... A Bíblia, por exemplo, diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. O que isso quer dizer? É estarmos sujeitos, submissos muitas vezes, por conta de um propósito, de uma missão, de uma necessidade do reino, ou de uma necessidade momentânea e do que é necessário acontecer naquela situação, naquela circunstância. Mas obedecer já é uma questão de fato obrigatória, não é uma questão circunstancial, está entendendo? É uma questão realmente enfática. Você precisa obedecer a seu pai e a sua mãe. Então eu quero distinguir aí brevemente essas duas palavras. Bem, vamos a Êxodo, capítulo 21. A gente poderia até começar com Êxodo 20, onde estão os 10 mandamentos, mas o 5º mandamento já foi citado em Efésios 6, que é honra teu pai e tua mãe, não é? Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este é o primeiro mandamento, com promessa, a Bíblia diz. Então repare que é uma ordenança veterotestamentária do Antigo Testamento e que era encarada com muita gravidade no Antigo Testamento. Por exemplo, no capítulo 21, verso 15, diz que aquele que ferisse a seu pai ou a sua mãe seria morto. Então, um filho que agredisse ao seu pai ou à sua mãe, ele teria pena capital, teria pena de morte no Antigo Testamento. Toda vez que você encontrar no Antigo Testamento algum delito, alguma lei que julgasse algum delito com a morte, é porque você está diante de algo muito grave e muito estratégico. E você percebe que quando a lei mosaica se referia à família, ela era muito preocupada, essa lei, com a manutenção da família e muito drástica no zelo e na punição dos crimes contra a família. Então, por exemplo, o adultério é muito grave aos olhos de Deus, tanto que na lei mosaica era condenado com a morte. E aqui nós estamos diante de um outro delito muito grave. Um filho se insurgir, se levantar contra o pai ou contra a mãe. É algo muito grave. E se alguém aqui, ou alguém que está nos assistindo, já cometeu esse delito, esse pecado, pode ter acontecido, você precisa se arrepender, pedir perdão a Deus, andar na luz e, se possível for, você pedir perdão, inclusive, para os seus pais, ou aquele pai ou a mãe que você agrediu. Muito grave, muito grave. Você repare, por exemplo, em Levítico
capítulo 20. Isso está em Êxodo, está no Pentateuco todo, existem palavras de aconselhamento, de instrução para a educação de filhos e do que a legislação preconizava para os delitos de desobediência. Por exemplo, Levítico 20. Quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, e o seu sangue será sobre ele. Então nós estamos aqui, já não é uma agressão física, mas é uma palavra de maldição, um ataque verbal para com seus pais, extremamente sério e grave. Hoje, o mundo, você já se perguntou, sim, as pessoas chegam muito e falam assim, meu Deus, quanta coisa está acontecendo no mundo, quantas coisas ruins estão acontecendo, será que Deus não está vendo? Não, não tem nada a ver. A terra ela é ferida por maldição por conta da desobediência do ser humano. Se a gente parar só nesse assunto aqui, quantos filhos amaldiçoam, desonram os seus pais? Quantas palavras são liberadas em ataque, em ofensa contra os seus pais? Isso traz maldição sobre a terra. Então, mais uma vez, se algum de nós causou essa ofensa, realizou essa ofensa, muito embora não estejamos nesse regime mosaico da lei, o pecado ele existiu e precisa haver consciência do pecado e arrependimento. E quando possível, andar na luz para que estas obras das trevas que nós plantamos sejam agora desarraigadas e a pessoa seja livre do mal. Volta lá, peça perdão à sua mãe. Volta e peça perdão ao seu pai. Gritou com ela, desonrou, xingou. Isso é de extrema gravidade. É um ato de extremo juízo. É um ato profano. A insurreição física ou verbal contra um pai ou contra uma mãe. Tá certo? Muito bem. Deuteronômio também fala isso, né? Deuteronômio, por exemplo, fala que se você tiver um filho contumaz e rebelde, mal na sociedade, perverso, ele iria procurar os anciãos, as autoridades, e ia falar, olha, esse meu filho, ele é mau caráter, ele é beberrão, ele age dessa e daquela forma, e era algo tão grave que aquele filho era morto pela congregação. E o texto diz, para que cesse o mal do meio de vós, para que haja temor no meio do povo. Nós não estamos nessa jurisdição mais, nós não estamos nesse contexto, mas é algo que nós precisamos refletir, e quando nós falarmos aos pais, nós vamos perceber que nós precisamos ser livres do sentimentalismo, porque nós somos, principalmente nos últimos dias, muito sentimentais.
E às vezes nós somos permissivos e coniventes com certos comportamentos, e às vezes somos, já adiantando um pouquinho a situação dos pais, até mesmo financiadores de certos comportamentos. A gente está patrocinando certos comportamentos inadequados. Não é? Mas isso a gente vai falar na próxima aula. Vamos a Provérbios, capítulo 23. Aconselho a você ler Provérbios com os seus filhos. Leia Provérbios com ele, um capítulo, e explica para ele o que é aquilo. Ah, eu não sei, nunca li, não sei explicar. Então não faz isso que eu estou falando, não. Primeiro você vai aprender. Você primeiro, então, lê, medita, escaneia você mesmo com o livro, né? Porque às vezes eu quero falar uma coisa para o meu irmão, quero falar uma coisa para a minha irmã, que eu mesmo estou voando, não posso, não está certo. Eu quero falar para minha esposa uma coisa que eu nem li na Bíblia, nem estou vivendo, está errado, né? Então, leia o livro de Provérbios com seus filhos. Você lê um capítulo por dia, em um mês você leu todo o livro de Provérbios. E aí o que você faz? Ora, aplica aquilo ali, relê outras vezes, tem que caminhar com ele. Palavra aos filhos. Provérbio fala muito aos filhos. Filho meu, filhos, ele dá a instrução para os filhos. E aqui está dizendo no verso 22 do capítulo 23, ouve teu pai que te gerou, não desprezes tua mãe quando vier a envelhecer. Então vamos lá. Eu percebo hoje a juventude querendo ouvir todo mundo, mas não quer ouvir o pai, não quer ouvir a mãe. É uma situação que não faz sentido. É uma tolice, porque, repare bem, em condições normais, a gente sabe que existem exceções, e possivelmente nós vamos falar isso mais para frente. Não é todo mundo que tem um pai presente, nem que tenha pai, ou que tenha uma mãe decente, ou até que tenha mãe. Mas, no geral, nós sabemos, ainda é uma realidade, que há um amor natural muito forte de um pai para com o filho e de uma mãe para com o filho, não é verdade? De forma que é difícil que alguém vai botar a mão no fogo, vai se entregar por um filho, se não for um pai, se não for a mãe. Só que às vezes o filho está dando ouvidos a um desconhecido, a uma pessoa qualquer. A menina conhece um brucutu num dia, um mané, muitas vezes, ou que não seja um mané, que seja até um bom rapaz, que seja uma pessoa de bem, mas já começa a dar ouvido mais ao pretendente do que aos pais. O rapaz fica igual, né, que na nossa região tem muito passarinho, né? Fica igual aquele coleiro enfemado, né? Chama assim, né, o passarinho enfemado, não é isso? E ele briga com o pai, briga com a mãe, discute por conta da namorada, por conta da pretendente. Humilha o pai, humilha a mãe, joga na cara. Está errado. É tolice. Às vezes dá mais ouvido para o professor que, não é? Vamos falar sério, tem cada professor, não são todos, graças a Deus, mas tem cada professor
cabeça oca, cabeça vazia, só porque está lá na sala de aula, né? Às vezes o filho se impressiona, o jovem se impressiona, e é claro, porque o papel do professor é um papel muito nobre, eu diria até sagrado, mas muito mal utilizado nos últimos dias, e o camarada, o filho, dá mais ouvido para o professor do que o pai e a mãe. Não estou falando que o pai e a mãe são os donos da verdade, mas você quer comparar a intencionalidade, a dedicação de um pai e de uma mãe para com o seu filho, com a questão de um professor, ou de algum colega, ou de algum formador de opinião, algum youtuber. E nós estamos vivendo dias assim. Pai, você está por fora, você não sabe de nada. Mas não dá ouvido o que o pai e a mãe falam. Eu quero te dizer, se você faz assim, você está num caminho de morte. Desculpa, eu não estou aqui te amaldiçoando, longe de mim fazer isso, eu estou aqui te alertando. Você está indo para o beleléu. Seu futuro não é bom. Você vai pagar caro por isso. Se arrepende. Honra teu pai e tua mãe. E dá ouvidos à voz do seu pai. E não despreze, inclusive, a sua mãe quando ela vier envelhecer. É o que nós acabamos de ler. Ah, mas meu pai é antigo. Minha mãe não sabe de nada do que eu estou... Princípios. Tá certo? Amor, conselho, isso tudo é muito valioso. Eu vejo gente aí pagando mentoria, paga curso para ajeitar minha vida. Porque minha vida eu tenho que mudar meu mindset. Mas o pai manda arrumar o quarto, o pai manda se organizar, manda estudar, aconselha e o cara não segue. Faz sentido? Tomara que ouça o coach e se arrependa e vá lá andar com seu pai, com sua mãe. Provérbios é muito rico. Eu separei outro aqui, Provérbios 28. O que rouba, verso 24. O que rouba seu próprio pai ou a sua mãe e diz que isso não é nada, não é transgressão, é companheiro do homem destruidor, ou do destruidor, do maligno. Então nós estamos vivendo dias que tem filhos que dão calote nos próprios pais, que lesam os próprios pais. Gravíssimo. Muito grave. E triste. Essa pessoa, infelizmente, está com o pé no inferno. A gente tem que falar a verdade. É companheiro, o que está dizendo? É companheiro do destruidor, do homem destruidor, do perverso. Não é um caminho de vida, é um caminho de morte. O que a gente faz? Arrependimento. Então, tem gente que está roubando seu pai. E não é só questão de finanças apenas. Tá? O que é o contexto principal aqui. Mas tem filhos que estão roubando aquilo que é devido aos seus pais. A honra devida aos seus pais. Tem filhos mentirosos. Filhos mentirosos. Nós estamos vivendo época em que os filhos são perversos, estão traindo a honra da sua casa, estão traindo seus pais, desonram seus pais e acham, como está o texto aqui, não tem nada a ver,
não tem problema. Tem problema sim, você está indo direto para o inferno. A gente tem que falar a verdade. A gente vai ficar aqui falando o quê? Então é muito sério, a gente precisa alertar. E a gente tem que chamar os nossos filhos e temos que ensinar a palavra. Porque o seu filho, a sua filha, o seu neto, sua neta, o seu sobrinho, sua sobrinha são muito importantes para você, eu tenho certeza disso. Para mim, para você. E nós queremos que eles se arrependam dos seus maus caminhos. Então, eu quero dar essa palavra aqui, essa palavra para os filhos. Como tem sido a sua vida em relação aos seus pais? O que você tem feito? Você tem desonrado a sua casa aí fora? Papai não está vendo, mamãe não está vendo, mas você desonra a sua casa. É interessante, repare que, se você já percebeu, provavelmente, essa curiosidade bíblica, fala assim, Jesus, filho de Davi, fulano, filho de ciclano. O homem era identificado pela sua família. Tinha um monte de José, mas você tem o José, filho de João. Eles eram identificados assim. Os filhos de Zebedeu. Simão, filho de Jonas. E por aí vai. Há uma conexão. O livro de Mateus começa falando fulano, que era filho de ciclano, que era filho de Beltrano, e assim sucessivamente. Há uma linhagem, há um compromisso, pô. Há um registro familiar. Hoje isso não está valendo mais nada para as pessoas. As pessoas, os filhos, não estão sendo ensinados. Ou melhor, eles estão sendo ensinados exatamente a fazer o que eles estão fazendo. Há, como a gente já falou aqui, um interesse, um complô para a destruição da família, para que a sua família seja desonrada, para que você não vá para frente, para que a sua obra não siga dentro da geração da sua família, para que aquele ministério que Deus depositou na sua família, na sua vida, no seu patriarcado, não tenha continuidade com seus filhos e filhas. Isso é uma obra satânica. E uma das coisas que é muito bonito, muito legal, é o espírito de rebeldia. Nós somos rebeldes, nós somos brabos. É um jeito bom de você morrer cedo e ir para o inferno. Está aí um jeito certeiro. Fica a dica, hashtag fica a dica. Morrer cedo e ir para o inferno. É você desonrar, é você amaldiçoar, é você quebrar o princípio da autoridade da obediência dentro da sua casa. Mas o evangelho é tão bom que tem muito pai orando, muita mãe orando, graças a Deus, por muito filho que já era para estar morto, muita filha que era já para estar arrebentada. E está de pé, porque é uma avó que dobra o joelho, é uma mãe que não desiste de orar, é um pai que segura firme. Glória a Deus por isso. Mas não é porque alguém está orando que a gente vai ficar dando sopa. Então você que é filho aí, está em caminho errado, se converta em nome de Jesus. Fale, chega, eu vou acertar minha vida com Deus. Começa com seus pais. Porque tem muita gente que, não, estou louvando, adorando a Deus, mas é mau filho, é uma péssima filha. Não ajuda em nada. Não quer saber de nada. Só critica.
Não é bom, não é bom. Seu destino é negro. Não precisa nem ser profeta para falar. Agora, se você se arrepender dos seus maus caminhos e passar a honrar seu pai e sua mãe, Deus vai fazer com que te vá bem, que as coisas vão bem na sua vida todos os seus dias. Você vai viver aqui e Deus vai te abençoar. Porque isso é justo, correto, diante de Deus e é agradável. Que coisa boa esse filho, o tratamento dele com a mãe, com o pai. Que coisa boa essa filha. Isso é agradável para mim, que sou pai, que sou o criador da família. E vou deixar um último versículo, por conta do nosso tempo. A gente, quem sabe aí no tempo que a gente tem aqui de discussão, a gente possa abordar esses outros textos. Mas eu quero deixar ainda em Provérbios. Capítulo 30, verso 17. Para fechar, para dar um sulavanco em você que é filho. Tá? Os olhos que zombam do pai, olha o respeito. Às vezes a gente brinca com o filho perde um pouco a mão ali, a gente tem que calibrar. Ó, isso aí não está legal não, a gente que é pai e mãe tem que ir calibrando isso. Educando. Tem filhos que zombam do pai ou da mãe. O desrespeito. Ou desprezam a obediência à mãe. Só obedeço meu pai, obedece a mãe. Está errado. Corvos do ribeiros arrancarão os olhos, né, destes, e os filhotes da águia os comerão. Bonito, né? Ia fazer até uma poesia, né? Uma música aí. Então, essa poesia aqui, esse texto, é dramático para expressar a seriedade que é o relacionamento cristão, o relacionamento segundo a palavra de Deus, de um filho para com o pai. Nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vendo coisas inimagináveis na terra, a gente vê e ouve coisas assim, pesadas. Nós estamos numa atmosfera de muito pecado, de muita rebeldia, mas não quer dizer que tem que ser na sua casa. Não quer dizer que tem que ser os seus filhos. Não quer dizer que tem que ser na sua comunidade eclesiástica, na sua igreja. Então, eu não vou ficar falando, olha, aquela menina matou os pais. Tem até filme, né? A sociedade como é que é? Já tem 2 filmes. Com aquela borderline psicopata que matou os pais, né, a golpes. E o pessoal, né, faz até filme. E já está aí, né? Com o aval da justiça. Não, meus filhos nunca me deram uma machadada, graças a Deus. E só me xingam, né? Só zombam de mim. Não, tá certo, mas nós não vamos ficar olhando lá para fora, nós vamos olhar para dentro da nossa casa. A mãe não deve deixar seus filhos traírem o seu marido. Os pais não podem deixar seus filhos traírem a sua esposa. O que eu quero dizer? A mãe não pode usar os filhos contra o pai ou em detrimento do pai e vice-versa.
E isso, quando ocorre, inclusive, divórcio, acontece muito. A relação de pai e filho, de mãe e filho é sagrada. Não se meta com isso. Você quer morrer, você se meta em relação sagrada. Tá? Às vezes, o marido, novo casamento. Não quero mais que você tenha contato com o seu filho. Quero mais que você tenha contato com a sua filha do outro casamento, ou lá de trás de alguma coisa. Vou falar para vocês aqui o que isso pode causar de maldição. Você não vai acreditar. Não se meta com aquilo que é sagrado. A relação de um pai com um filho é muito sagrado. Eu já estou entrando até no outro assunto, né? Já estou entrando no assunto dos pais. Mas nós vamos falar isso aí melhorzinho na nossa próxima aula. Então, que Deus abençoe a todos nós, somos filhos. Você que está dentro da casa do seu pai. A gente vai para o próximo estudo, vamos falar aos pais. E depois de nós falarmos aos pais, nós vamos fazer considerações gerais sobre o relacionamento pais e filhos. Tá bom? Um abraço a todos e até o nosso próximo estudo.